Joaquim da Silva Rabelo, frei carmelita, porém maçom. Nativista brasileiro, mas um lusitano jussanguíneos. Essa figura de contradições, filho do tanoeiro português Domingos da Silva Rabelo e de Francisca Alexandrina de Siqueira, foi uma das figuras mais relevantes na construção do liberalismo pernambucano durante o início do século XIX, formando, junto com outros padres, fazendeiros de economia doméstica e uma ainda diminuta classe média urbana, o que haveria de ser conhecido como Partido Liberal. Nasceu no povoado de Fora Portas, na província de Pernambuco, e educou-se por meio do convento do Carmo do Recife, em virtude da sua mãe, que tinha uma grande devoção por essa congregação. Lá, optou por seguir a vida religiosa, tomando hábito em 1796, professando em 1797 e, por fim, ordenando-se em 1801. Sua vida religiosa se deu principalmente como trabalho de professor, nesse mesmo convento que estudou, ensinando geometria, gramática, filosofia e até poesia. No entanto, a sua carreira não se restringiu ao claustro ou à vida religiosa. Ele atuou também numa carreira jornalística, por meio de um periódico que criou chamado Tifes Pernambuco, onde propagava a opinião iluminista e liberal e anticonservadora que fomentava a sua visão política. Textos, inclusive, que influenciaram em muito os movimentos revolucionários que haveriam de acontecer nos próximos anos. Diferentemente de outras figuras históricas, como José Bonifácio ou Dom Pedro I, Frei Caneca atuou politicamente principalmente por meio da imprensa e da polêmica, sendo as suas ações políticas ativas ocorridas apenas ao final de sua carreira, já com 37 anos de idade, começando pela sua atuação na Revolução Pernambucana de 1817, um movimento de caráter separatista e republicano que lutava contra a presença portuguesa na província de Pernambuco. Lá, ele atuou de forma subalterna, como capitão de guerrilhas de um exército republicano contra as tropas do Conde dos Arcos, já ao final da revolta. E, quando a revolução é suprimida, ele é condenado e preso, exilado, na Bahia por 4 anos, até finalmente ser liberado por boa conduta. Depois, ele continuou sua carreira como propagador das ideias liberais e iluministas, até se envolver em mais uma revolta, mas dessa vez não por baixo dos panos ou nas sombras, mas como um dos líderes principais juntamente com Cipriano Barata, a Confederação do Equador, de 1823. Essa confederação é logo suprimida pelo poder de Dom Pedro I, e os seus líderes são condenados à morte em 1825. Frei Caneca, condenado ao fuzilamento, sendo esse o fim da sua atuação política no Brasil. Em vida, Frei Caneca utilizará da sua carreira política e jornalística para defender a ideia de autonomismo provincial, uma ideia que ele vai desenvolver muito ao longo de seus escritos a partir dos anos. Basicamente, o autonomismo defendia a ideia de que o Brasil, ao proclamar-se independente em relação a Portugal, não havia criado uma relação de independência somente na parte colônia e metrópole, mas sim que cada província, nesse processo, havia tornado-se independente, tanto em relação à nação brasileira, tanto em relação às outras províncias, de modo que cada uma tinha o direito de decidir por qual meio de governo e por qual jurisdição seguiria a partir dali. Nesse sentido, Frei Caneca defenderá fortemente o constitucionalismo ibérico. Então, imagina você vivendo no início do século XIX no Brasil, um país recém-independente, porém totalmente desigual, onde as decisões que eram tomadas eram fora da realidade da maioria. Nesse cenário todo, Frei Caneca se destacou como uma voz poderosa. Ele era o pensador político que acreditava em uma pátria, onde as regiões tivessem autonomia e o poder central fosse limitado. As obras de Frei Caneca incluem poesias, textos educativos, livros sobre oratória. O que impressiona mesmo é que ele nunca saiu de Pernambuco, exceto quando foi preso na Bahia.
Mas seus pensamentos demonstram uma grande quantidade de conhecimentos, desde matemática, teoria literária, história e política. Então suas obras políticas são questões práticas relacionadas à realidade política local brasileira. Então, como entender Frei Caneca? Para entender Frei Caneca, é preciso de informações básicas sobre o contexto político que influenciou suas obras. E é isso que será apresentado agora. Então, hoje, eu quero destacar como o pensamento político de Frei Caneca foi moldado pelo tempo que ele vivia e como ele permanece relevante para a luta por justiça e equilíbrio político no Brasil até hoje. O pensamento político de Frei Caneca girava em torno de uma ideia principal. Essa ideia era a autonomia das províncias. Ele acreditava que o poder estava centralizado no Rio de Janeiro. E esse poder ele não conseguia atender às necessidades de regiões como Pernambuco. Ele defendia que cada província deveria ter sua liberdade para tomar decisões, conforme suas realidades econômicas e sociais. Mesmo Frei Caneca sendo bastante acusado de republicanismo, ele não via a forma de governo como uma prioridade absoluta. Ele aceitava a monarquia constitucional desde que ela respeitasse a autonomia das províncias. Então, sua visão política era prática, onde mais importante era garantir que as decisões políticas fossem feitas para beneficiar diretamente as pessoas. E Frei Caneca rejeitava o modelo de centralização imposto pela Constituição de 1824, pelo governo de Dom Pedro I. Ele era inspirado por ideias federalistas, onde defendia uma organização política que fazia o poder ser compartilhado entre o centro e as províncias. Isso refletia as diversidades do Brasil. Para ele, a centralização sufocava o desenvolvimento das regiões mais distantes do poder imperial. Então, o pensamento político de Frei Caneca nos ensina que a luta por justiça começa com respeito às diferenças regionais e à autonomia local. Ele entendia que um país como o Brasil só podia ser forte se todas as partes fossem respeitadas. E talvez a pergunta que ele nos deixa hoje seja essa: estamos fazendo o suficiente para garantir que todas as vozes do nosso país sejam ouvidas? Frei Caneca nos inspira a buscar um Brasil onde o poder sirva ao povo, e não ao contrário. Então Frei Caneca se destacou por suas ideias liberais, que entravam em confronto com a centralização do poder no Rio de Janeiro. Agora a gente vai explorar a relação de Frei Caneca com dois modelos de governo, a dos Estados Unidos e o Império Chinês. Então, Frei Caneca acreditava que o Brasil deveria adotar um sistema similar ao dos Estados Unidos, com um governo descentralizado. Para ele, as províncias deveriam ter a liberdade de decidir o seu próprio destino. Ele via a semelhança entre as lutas dos brasileiros contra os portugueses como parecido com a independência das 13 colônias americanas. Então, Pernambuco, por exemplo, deveria ser livre para se governar como uma república, ou se associar a outras províncias, como um governo central impositivo. Porém, para Frei Caneca, ele temia que o governo seguisse um modelo autoritário, então comparando a centralização do poder no Rio de Janeiro ao Império Chinês. Ele viu o governo central como uma ameaça à liberdade das províncias. A Constituição de 1824, que permitia a divisão das províncias, foi vista então por ele como prejudicial à liberdade política, algo que ele associava ao despotismo chinês. Frei Caneca foi contra a visão centralizadora dos conservadores e porque eles queriam um grande império unificado. Então ele defendia que a força do Brasil viria da autonomia das províncias. Para ele, a descentralização era essencial para garantir a liberdade e a justiça. Frei Caneca nos deixa um legado pela luta da autonomia e a liberdade das províncias. Sua visão, inspirada nos Estados Unidos, é oposta ao autoritarismo centralizado e é uma reflexão importante sobre como as nações podem se organizar para garantir os direitos de seus cidadãos.
Então, embora Frei Caneca tenha vivido em um contexto muito diferente da gente hoje, suas ideias continuam a ser relevantes em discussões como centralização versus autonomia. Ele nos ensina que o verdadeiro poder está na liberdade.